Cara, o que falar do Al Hilal, né? Todo mundo sabe que contratou o Neymar em 2023, apesar do Neymar não ter jogado, mas ficou famoso por conta disso. Mas ele é o recordista de vitórias consecutivas do mundo. Ganhou esse título vencendo 34 partidas seguidas. Ele é o recordista do mundo. E ele também é o recordista de gols no Real Madrid. É, meu amigo. Eles conseguiram meter 3 gols na final do Mundial no Real Madrid. E participaram da final que teve mais gols da história. Cuidado! Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe nos seus grupos com seus amigos de WhatsApp, dá like aqui no canal, cara, porque que eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clubes. Eu acompanho o Mundial de Clubes há mais de 30 anos, pra chapar tudo no teu peito. Então vai lá dar uma força, porque tá chegando o Super Mundial. E qual que é o tema de hoje, meu amigo? Al Hilal no Super Mundial de Clubes da FIFA. Esse é o 25º episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial. Falamos de todos os grupos, pulando os brasileiros, e estamos agora no grupo H, o grupo do Al Hilal, juntamente com Real Madrid, Red Bull Salzburg e Pachuca. Galera, o que falar do Al Hilal, galera? Al Hilal é um time da Arábia Saudita, é um time antigo, perto de muitos times asiáticos. Ele surgiu em 1957, 20 anos antes do Campeonato Saudita surgir. E ele é o recordista de títulos do Campeonato Saudita, por isso que ele é o mais importante da Arábia Saudita. E é o time mais rico, inclusive. Ele possui 19 títulos do Campeonato Saudita, possui 4 Champions Asiática, meus amigos, e 3 participações em mundiais de clube. O Campeonato Saudita ele surgiu ali na década de 70 e o Al Hilal ganhou em todas as décadas assim que surgiu o Campeonato Saudita. Ganhou na década de 70, ganhou na década de 80, 90, 2000, depois de 2010 e 2020. Por isso que ele tem 19. O segundo lugar tá com o Al Ittihad, o time do Benzema. Inclusive jogou o Mundial de 2005 também, jogou o Mundial de 2000 aqui. Tá com 10. O Al Nassr tá com 9. Então o Al Hilal ele já tá na frente de todo mundo. Antes que eu me esqueça, eu tava até iniciando aqui a gravação do novo episódio e eu me esqueci de citar algo aqui a respeito do Al Hilal. Rivelino se aposentou no Al Hilal. Chegou em 1978 e se aposentou em 1981. Ganhou 3 títulos da Liga Saudita e uma Copa Saudita. Ele ganhou 79, 80 e 81. Então o nosso Rivelino, meu amigo, se aposentou no Al Hilal e ajudou o Al Hilal a ser o time que ele é hoje. Tá, eu já tava me esquecendo de colocar isso no episódio, mas voltei aí pra gravar pra vocês. E o Al Hilal, no início da década de 90, ele já ganha a sua primeira Champions Asiática, em cima do Steglao do Irã. E levantou o seu primeiro título internacional no início da década de 90. Era o maior time da Arábia Saudita, né? 20 anos ali de história, até normal, né? Demora 20 anos para ganhar um título da Liga Asiática, né? Haja visto que o início da Champions Asiática, os times do Japão e da Coreia eram os que dominavam mais, né? Mas ele foi lá e ganhou. Não foi pro Mundial, porque o Mundial ainda era naquele formato em que só pegava o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. O Al Hilal volta, cara, nos anos 2000 e levanta o seu segundo caneco, em cima do time japonês, do Jubilevata. E ele ganha o seu bicampeonato da Champions Asiática. Mas, como nós sabemos que o Mundial de Clubes com todos os continentes só surgiu em 2005, infelizmente o Al Hilal não pôde participar. E quem participou do Mundial de 2000 foi o Al Ittihad, que tinha ganhado o campeonato árabe daquele ano. Infelizmente, ele não havia participado. A partir dos anos 2000, o Al Hilal então entra num período em que ele sempre batia meio que na trave da Champions Asiática. E ganhou, né? Campeonatos sauditas, foi se turbinando, como eu sempre digo aqui no canal, mas começou a bater na trave da Champions Asiática. Cito, semifinal em 2010, vice-campeonato em 2014, terceiro lugar em 2015, vice-campeonato em 2017, perdendo por Al Reds, que a gente já falou aqui em outro episódio. Aí nós chegamos no ano de 2019, meu amigo. 2019, o Al Hilal chega de novo na final da Champions Asiática e bate nos 2 jogos o Urawa Red Diamonds por 1-0 e por 2-0. Se classifica para o seu primeiro Mundial de Clubes. Então foi ali a primeira vez que o mundo conheceu quem era o time mais poderoso da Arábia Saudita. E que mundial que foi esse? Foi o mundial que o Liverpool foi campeão da Champions e que o Flamengo ganhou a Libertadores com aquele futebol que encantou todo mundo, cara. Aquele time do Jorge Jesus que ia pra frente. Que, inclusive, já tinha treinado ao Hilal, tá? Aí lembrando que nesse formato do mundial,
Primeiro o time da Ásia jogava as quartas para depois ir para a semifinal contra o clube da Conmebol ou contra o clube da Europa. Nas quartas de final, o Al Hilal pega o Esperance da Tunísia, ganha de 1-0 num jogo bem difícil, e aí ele pega o Flamengo na semifinal. E aí o Flamengo de Jorge Jesus tem um jogo meio embaçado, eu me lembro muito bem de eu estar assistindo com meus amigos flamenguistas que estão assistindo o canal agora, mas aí o Flamengo ganha de 3-1 e despacha o Al Hilal, valeu Al Hilal, e enfrenta o Liverpool naquela final, né? Um jogaço, né? Perdeu de 1-0, tem vídeo aqui no canal. Mas aí o Hilal, valeu, primeiro Mundial, chegou na semifinal, não fez feio, não rodou já nas quartas. Legal, vamos falar que foi legal. Em 2021 ele volta e bate o Pohang Steelers na final da Champions Asiática, se classifica para o Mundial de 2021, o Mundial do Palmeiras, o Mundial do Chelsea. O Mundial foi no Emirados Árabes Unidos, então ele pega o Al Jazeera, aquele que deu aperto no Real Madrid em 2017, esse mesmo. Mas é o Al Hilal, meu amigo, me mete 6-1 na Al Jazeera e aí se classifica para a semifinal de novo. Então assim, cara, quartas de final para o Al Hilal quando chega, começou a virar aqui meio uma tradição, né? Não, quartas de final a gente passa. Mas aí ele pega o Chelsea na semifinal e o Chelsea ganha de 1-0. O jogo também não foi fácil pro Chelsea. Tá? Um dia eu vou fazer o react desse jogo. Mas infelizmente, segundo Mundial do Al Hilal, e ele foi despachado na semifinal de novo. Chelsea que veio bater o Palmeiras na final por 2-1. Em 2022, como eu falei no episódio já do Urawa Red, nós não tivemos a Champions Asiática de 2022 no ano de 2022. Houve a conclusão em 2023, em que o Urawa Reds ganha. Então o Al Hilal, que ganhou a Champions Asiática em 21, ganhou uma vaga pro Mundial sem ganhar a Champions Asiática em 2022. E aí que nós temos a melhor participação do Al Hilal em Mundial de Clubes, que foi no Mundial de 2022. Mundial de quem? Flamenguista. Vocês sabem que é aquele Mundial que vocês cantaram assim, ó. Real Madrid, pode esperar que a sua hora vai chegar. E será que foi? O Al Hilal nas quartas de final pega o Wydad Casablanca. Falei no episódio aqui do Wydad Casablanca do Marrocos. Ele empata 1-1, ganha nos pênaltis, um jogaço, galera, um jogaço. E aí ele enfrenta o Flamengo na semifinal, meus amigos. O mesmo Flamengo, né, basicamente com poucas alterações daquele Flamengo de Jorge Jesus de 2019. Flamengo esse que havia demitido o Dorival Júnior, mesmo tendo ganhado a Libertadores, e botou, cara, o treinador Vitor Pereira. O Flamengo me contrata um treinador só pro Mundial. É lógico que isso não ia dar certo. O jogo começa, pênalti em cima do Al Hilal, Salem Al-Dawsari marca o primeiro gol. Pedro vai lá com um golaço, assim, um chute de direita meio que trivela, empata. Mais um pênalti em cima do Al Hilal. Salem Al-Dawsari faz o segundo. Vamos abrir um parênteses aqui. Sabe quem que é o Salem Al-Dawsari, cara? Ele tá desde 2018 ali no Al Hilal. É o cara da seleção da Arábia Saudita que meteu o gol na vitória da Arábia Saudita em cima da Argentina na Copa de 2022. Esse cara joga o fino, velho. Esse cara joga muito. Tá no Mundial agora, tá? Um dos artilheiros do Campeonato Saudita, a gente já vai falar. Ele faz o segundo gol. Lembrando que o Gerson havia sido expulso, cara, no lance anterior, e aí o Flamengo tava com a menos. E aí no contra-ataque do segundo tempo, Luciano Vietto, aquele jogador argentino que foi revelado pelo Racing, que jogou no Atlético de Madrid, tava no Al Hilal, cara, faz um golaço, cara, mete 3-1, e o Flamengo ainda depois consegue diminuir, mas com a menos não teve como, e o Al Hilal, meu amigo, pela primeira vez na história foi para a final do Mundial de Clubes, meu amigo, bateram no Flamengo. Nossa, essa foi dura pro Vitor Pereira, dura pro Flamengo. Al Hilal na final do Mundial de 2022. Contra quem? Contra o Real Madrid de Vini Júnior e companhia limitada, meu amigo. Mas você pensa que o time se acovardou? O jogo fica 5-3. Vini Júnior começa abrindo o placar aos 13. Valverde aumenta 2-0. Marega recebe um passe do Cano no meio. Bate na saída do Lunin. 2-1. Termina o primeiro tempo. Nesse momento eu falei assim, cara, muito respeito pelo Al Hilal. Vou abrir um parênteses aqui com aquela escalação do Al Hilal antes que eu me esqueça. Porque, cara, o time que foi pra cima do Real Madrid, tem que falar a escalação aqui rapidamente. Você tinha no meio campo o Cuéllar, Cano, que ainda tá no Al Hilal. Você tinha o Carrillo, que tá agora no Corinthians. Jogou muito. Você tinha no meio campo ali o Luciano Vietto, que tinha feito aquele golaço em cima do Flamengo, que jogou muito essa final. Você tinha o Salem Al-Dawsari, cara, pelo lado esquerdo, que é a seleção saudita, cara. E você tinha esse atacante Marega, cara, um negão grande, cara, corredor, correria, habilidoso. Então, assim, virou o segundo tempo, aí começa o segundo tempo. Mas, cara, é Real Madrid, né? Benzema recebe uma assistência do Vini Júnior, 3-1 pro Real Madrid. Valverde recebe uma assistência do Carvajal, 4-1 pro Real Madrid. Aí ele vem de novo, Vietto vai lá e descontra, 4-2 Real Madrid. Vini Júnior mais uma vez vai lá, quinto gol do Real Madrid. Aos 79, o Luciano Vietto desconta de novo, cara.
Real Madrid final 5-3. A final com mais gols da história do Mundial de Clubes, meu amigo. Então, tipo assim, cara, o Al Hilal varou 3 vezes a zaga do Real Madrid. Nenhum time na história havia feito. Peñarol ganhou os 2 jogos do Real Madrid em 66 de 2-0. Boca ganha de 2-0 deles em 2000. Vasco faz 1 em 98. Olímpia não faz nenhum no Real Madrid. 2014 São Lourenço não faz. 2016 Kashima faz 2. Real Madrid ganha de 4. Grêmio 2017 foi massacrado, não fez nenhum gol. 2018 o Al-Ain faz 1 gol, meu amigo. E agora, né, o último, o Pachuca não conseguiu fazer nenhum gol no Real Madrid, tá entendendo? Não tô nem falando dos jogos da semifinal que o Real Madrid participou dos mundiais, que ninguém passou de 2 gols. Corinthians empatou 2-2 no Mundial de 2000. Al Hilal, além de ser o time que mais ganhou jogos consecutivos, é o recordista do mundo. É o recordista de ter feito mais gols contra o Real Madrid numa final de Mundial, que é o rei dos mundiais. Tá bom, né, cara? Tá bom, né, velho? Então, assim, o Al Hilal, então, por ele ter ganhado a Champions Asiática, ele foi classificado por conta desse título, não foi pelo ranking. E ele tá, então, no grupo H, juntamente com o Real Madrid, Red Bull Salzburg e Pachuca. Ele abre o Mundial contra o Real Madrid. Depois ele enfrenta o Red Bull Salzburg e finaliza contra o Pachuca. Então assim, ele não tem um caminho fácil. Mas o que aconteceu em 2023? Por que o Neymar foi pro Al Hilal em 2023? Só para vocês entenderem. O fundo de investimento público da Arábia Saudita passou a ter 75% dos direitos do Al Hilal. 75% do clube. E aí, meu amigo, fundo... Capital saudita tem grana ou não? É petróleo, tem grana ou não? Imagina. E eles trouxeram daí vários jogadores, dentre eles o Neymar, apesar de não ter jogado muito, né? Trouxeram o Jorge Jesus para treinar. Infelizmente, o Jorge Jesus foi mandado embora por conta do desempenho aqui na Champions Asiática, a gente vai ver aqui agora. Mas o clube tem vários jogadores de calibre internacional, inclusive alguns brasileiros. Tá? E a gente vai ver como que tá a vida do Al Hilal agora. No Campeonato Saudita, o Al Hilal tá em segundo. Ele tá apenas atrás do Al Ittihad, tá? Então ele vem aí ele tá mais de 5 jogos sem perder. O último jogo que ele perdeu foi pro Al Ahly na Champions Asiática. Então ele roda na semifinal pro Al Ahly do Firmino, inclusive com gol do Firmino. Eles tinham metido 7 gols em cima da vitória do time da Coreia. Até eu falei assim, porra, o Hilal tá voando, meu amigo. Vai passar o carretel aí, vai ganhar essa Champions Asiática. Pois o Al Ahly, time do Firmino, foi lá e bateu o Al Hilal. Por isso que o Jorge Jesus foi desclassificado. Então eles ocupam o 2º lugar no Campeonato Saudita, mas já vazaram da Champions Asiática. Lembrando que o Campeonato Saudita, galera, tá trazendo jogadores aí, ó. Os 4, 5 primeiros times do Saudita trazem os jogadores nível A da Europa que começam a cair de nível, que não estão no... já estão trazendo pro Campeonato Saudita. O Campeonato Saudita tá ficando com um nível cabuloso. Então tem que tomar cuidado, tá? Não é um time besta o Al Hilal. O Jorge Jesus sendo demitido deu espaço para o técnico interino. Quem que é esse cara? É o Mohamed Al-Sharoubi. Cara, esse Mohamed Al-Sharoubi, ele jogou 18 anos na seleção saudita, só jogou no Al Hilal na sua vida, então ele jogou de 2000 a 2018 na seleção da Arábia Saudita. E como treinador, ele começou na temporada 22-23. Começou a pegar o Al Hilal sub-17, depois passou para assistente, e agora em 2025, com a ausência do Jorge Jesus, ele caiu no colo dele e virou interino. O que esse cara pode oferecer, galera? Não é um treinador de expressão, mas ele tem um elenco que pode fazer o time dele longe. Dos times asiáticos, o Al Hilal é o time que tem o elenco mais caro. Quais são os jogadores, assim, que a gente tem que ter uma atenção, né, para esse Super Mundial? Com certeza, o primeiro jogador que você tem que prestar atenção é o zagueiro senegalês, o Koulibaly, jogou no Chelsea, pilar aí da zaga, tá? Jogador de calibre alto, já jogou na Europa, no Chelsea, jogou Premier League, é um bom zagueiro. Você tem o volante português Rubem Neves, que jogava no Porto, que jogou no Wolverhampton, no futebol inglês. Bom jogador também, articulador, sabe muito bem distribuir a bola e um ótimo marcador. Você tem o meio atacante, o Mijatov Savic, da seleção da Sérvia. Também mete gol, é um extremamente habilidoso, muito cuidado com esse Savic. Você tem o Salem Al-Dawsari, cara, da seleção da Arábia Saudita, tá? Já tá jogando o Mundial pelo Al Hilal, jogou em 2019, 21 e 22. É o 4º Mundial de Clubes que o Salem Al-Dawsari tá jogando e já jogou uma Copa do Mundo batendo a Argentina, que foi campeã, tá? Então, meteu gol no Flamengo. Cara, esse cara é muito bom, velho. Ó, muito cuidado com esse cara. Ele é o vice-artilheiro do Al Hilal aqui no Campeonato Saudita. Você tem o brasileiro Malcom, que foi revelado pelo Corinthians, que já jogou no Barcelona, que veio do Zenit, que também marca gol, mete gol, é habilidoso,
Cuidado com o Malcolm. E aí você tem o artilheiro do time que tá com 19 gols no Campeonato Saudita, que é o Aleksandar Mitrovic. Realmente ele era o cara responsável ali pro Jorge Jesus falar, cara, Neymar, você não tem espaço aqui porque o meu time tá fechado aqui, entendeu? O Mitrovic mete muito gol, também da seleção da Sérvia, jogou no Newcastle, jogou no Campeonato Inglês, e é o principal jogador hoje, assim, quando eu vejo o elenco do Al Hilal, cara. É um cara muito bom. Lembrando que nós temos mais 2 brasileiros, nós temos o Renan Lodge e nós temos o Marcos Leonardo, que meteu muito gol na Champions, é o vice-artilheiro do Al Hilal com 17 gols no Campeonato Saudita, o Marcos Leonardo, só que ele teve um estiramento de posterior de coxa, mas volta pro dia 15 de junho, o Mundial, ou seja, no Mundial o Marcos Leonardo volta. Então, meu amigo, você vê o elenco em que tem brasileiro, que você tem senegalês, zagueiraço, em que você tem os sérvios, tem o Salem Al-Dossari, cuidado! Do grupo H, sabendo que o Al Hilal vai abrir contra o Real Madrid, chance de ganhar é quase nula, vamos falar bem a verdade. Agora, contra o Red Bull Salzburg, que a gente vai falar depois no próximo episódio, e contra o Pachuca, cara, o Al Hilal tem condições plenas de ganhar. Basta o treinador ajeitar esse time, porque elenco ele tem. Como o Al Hilal foi desclassificado pelo Al Ahly na Champions Asiática, eu fiquei, cara, meio assim, falei, pô, será que nesse grupo aguenta? Eu falaria que o Real Madrid é o primeiro a classificar e a briga vai ser muito disputada nesse grupo, porque você tem também o Red Bull Salzburg, que é um time que a franquia Red Bull, cara, é totalmente estruturada, então ele sempre tá chegando em fases assim de mata-mata de Champions League, tá? Ele sempre vai muito bem, tá jogando sempre o campeonato europeu, tá? É um time casca grossa. E você tem o Pachuca, meu amigo, que eliminou o Botafogo, fez frente pro Real Madrid, não fez frente, mas não jogou feio não. Pachuca que, meu amigo, é time mexicano e também, se botar um time mexicano contra um time da Arábia, eu vou falar pra você contra o Al Hilal, eu vou falar assim, ó, cara, cuida da zaga, viu, Al Hilal, porque time mexicano é embaçado. Fosse pra chutar aqui, cara, eu falo que tá assim, 100% de chance do Real Madrid classificar nesse grupo em primeiro, e o resto das porcentagens dividido com cada time, cara. Esse é um dos grupos que eu tenho grandes dúvidas pra ver o que vai dar, o que vai apresentar, cara. Vai ser muito massa. Vai ter um time saudita contra um time mexicano contra um time da Áustria, velho, nesse grupo, fora o Real Madrid, né? Então vai ser um jogaço. No momento, né, a hora que eu dou a nota pro time em que 1 é fraco, 2 regular, 3 forte, 4 super bombado. Levando-se em conta, né, os 4 títulos da Champions Asiática que o Al Hilal tem, o valor de mercado que o Al Hilal tem, né, o elenco que ele tem, a posição no Campeonato Saudita, apesar de não ter ido para a final da Champions Asiática, né, ter sido despachado pelo Al Ahly, que foi o campeão, é bom citar aqui que foi o campeão da Champions Asiática, eu falo que o Al Hilal é um time nota 3, é um time forte. Olhando a perspectiva do Al Ahly, todo mundo pode falar assim, pô, mas o Al Hilal, um time forte, perdendo pro Al Ahly? Cara, eu falei aqui no episódio aqui no nosso canal, vai ver a escalação do Al Ahly, meu amigo. Al Ahly é aquele time que ofereceu aqueles milhões, bilhões de dólares pelo Vini Júnior, tá? Tem muita grana. Então tem que tomar muito cuidado, cara. O Al Ahly também, o Al Ahly do Emirados Árabes, não do Egito, é um time que a gente ainda não tem os parâmetros pra falar se o Al Hilal tá forte ou não. O Al Hilal tinha metido 7 no time da Coreia, tá? Antes de cair na semifinal na Champions Asiática. Então é um time forte, eu vou botar um asterisco, assim. A gente tem condição de passar para a segunda fase desse grupo, é jogar o pino da bola, torcer para não levar uma sacolada do Real Madrid, porque saldo de gol nesse grupo vai ser totalmente decisivo, na minha opinião. Ao final, a gente sempre escolhe um vídeo. Galera, eu não vou colocar o vídeo aqui no canal, eu vou colocar o vídeo no link da descrição, porque é um vídeo muito recente e pode derrubar o vídeo do meu canal, como foi derrubado outras vezes. Então eu vou colocar no link da descrição o vídeo, que obviamente vai ser o Al Hilal ganhando de 3-2 em cima do Flamengo, indo para a final do Mundial de Clubes. E como colocar link é mais fácil de trabalhar, e de lambuja já coloco o link abaixo também, né, o segundo vídeo selecionado, que é a final contra o Real Madrid, que o Al Hilal meteu 3 gols no Real Madrid, meu amigo, participando da final com o maior número de gols da história do Mundial de Clubes, 5-3 para o Real Madrid, final do Mundial de 2022. Recapitulando, esse é o 4º Mundial, então, que o Al Hilal vai ir, e com certeza vai nos oferecer um grande espetáculo. Esse grupo H, o pau vai torar. Like aqui no vídeo, like, cara, eu acompanho faz 30 anos o Mundial de Clubes, sabe para quê? Para chapar no teu peito tudo de Mundial de Clube, meu amigo. Compartilhe, comenta. O que você acha aqui do Al Hilal, cara? O que você acha que o Al Hilal vai apresentar? Vai lá. Eu sempre vou chapar no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até a próxima.